Prezados amigos que acompanham o nosso canal, continuamos aqui a série de vídeos de aulas relacionadas ao comentário de Santo Tomás de Aquino ao Pai Nosso, uma catequese que ele deu na quaresma do ano de 1273, inspirada em grande parte em Santo Agostinho, e hoje trataremos especificamente do segundo pedido do Pai Nosso, nesta terceira aula da série de 8, que é santificado, venha a nós o vosso reino, ou venha a nós o teu reino, como está aqui na tradução do livro, na tradução do Tiago Gadotti, seguindo de perto o texto latino, para este livro aqui lançado pela minha Biblioteca Católica, Catequeses de Santo Tomás de Aquino, entre as quais se encontra exatamente esse comentário ao Pai Nosso. Pois muito bem, eu trouxe aqui para esta aula este livrinho aqui de Alexis Rieu, A Ação do Espírito Santo na Alma, em que ele faz algumas distinções que me parecem oportunas, já que, como vocês viram, Santo Agostinho, em quem Santo Tomás se inspira para esta catequese, traçou uma correspondência entre 7 das bem-aventuranças do Evangelho de São Mateus, os 7 pedidos do Pai Nosso e os 7 dons do Espírito Santo. E conforme vocês viram na primeira aula, trata-se de uma escada de perfeição da vida cristã, que começa no temor de Deus, que é a própria humildade, que faz com que o fiel, ou à luz da qual o fiel pede que seja santificado o nome de Deus e não o dele próprio. Ele não busca honra própria senão a de Deus. Então talvez valha a pena aqui fazer uma distinção que este autor, este livro está traduzido para o português, portanto é acessível a todos que acompanham este canal. Este autor segue de perto a Santo Tomás, inclusive com citações expressas. Então é importante fazer a distinção entre virtudes infusas, ou seja, virtudes sobrenaturais, e dons do Espírito Santo. E aqui, como eu disse, ele segue bem de perto a Santo Tomás. As virtudes infusas ou sobrenaturais conferem-nos a capacidade de agir de maneira sobrenatural, ou seja, sobrenaturalizando o motivo da ação, isto é, de julgar as coisas à luz da revelação divina e de agir de acordo com o que a fé nos mostra. Dispõem a nossa inteligência e a nossa vontade para a união com Deus, mas não nos conferem por si mesmas a facilidade de pensar e de agir segundo as luzes da fé. Então, as virtudes infusas, Deus, segundo Santo Tomás, pode infundir numa alma uma mesma virtude que essa alma poderia adquirir naturalmente. Uma coisa é a coragem natural, como virtude adquirida, essa capacidade de reagir da maneira devida em situações de risco, sem medo, sem que o medo atrapalhe a retidão da ação. Outra coisa é a coragem sobrenatural ou sobrenaturalizada como virtude infusa, que faz, por exemplo, um santo ir para o martírio com um sorriso no rosto, como as freiras que foram guilhotinadas na Revolução Francesa, na cidade de Compiègne, foram cantando o hino Veni Creator Spiritus, conforme iam para o cadafalso. Essa coragem delas não é uma coragem natural, porque naturalmente ninguém vai para a morte alegre. Porém, por ser sobrenatural, ou seja, infundida por Deus, confere a quem a tem impressa na alma, como no caso dessas freiras, a capacidade de agir conforme as luzes da fé. Pois muito bem, os dons do Espírito Santo, por sua vez, são disposições ou hábitos sobrenaturais que fazem com que a alma, elevada já à vida sobrenatural pela graça santificante,
se torne capaz de receber essas inspirações divinas e esses impulsos do Espírito, que são as graças atuais. Então, a graça santificante, essa mesma que nos é conferida no batismo ou quando Deus quiser, ela produz esses hábitos. É claro que a pessoa tem que se abrir para essas disposições sobrenaturais, que são os dons, em ordem, ou pelos quais a pessoa vai, digamos assim, abrindo-se a graças atuais. Esta é a razão pela qual os dons intervêm necessariamente em todo ato sobrenatural. E diz aqui o Alexis Rio, na alma entregue à ação do Espírito Santo, os dons manifestam-se como instintos sobrenaturais que a conduzem de maneira eficaz a pensar, julgar e agir em todas as circunstâncias, como o fariam Cristo nosso Senhor e sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Então, os dons do Espírito Santo são 7, como todos sabem, e que inclusive já os enumeramos aqui na aula anterior. E aqui, no segundo pedido do Pai Nosso, o dom correspondente é o dom da piedade. E por aí se vê que, embora com pequenas diferenças de fundo, Santo Tomás segue muito de perto a Santo Agostinho nesta correspondência, ao fazer esta catequese a respeito do Pai Nosso. Então vamos à leitura do artigo 2º do Pai Nosso, nesta nossa terceira aula da série, venha a nós o teu reino. Como já foi dito, escreve Santo Tomás, diz Santo Tomás, o Espírito Santo nos faz amar, desejar e pedir corretamente. O primeiro produz em nós o temor pelo qual buscamos que o nome de Deus seja santificado. O segundo dom é o da piedade. E aqui é uma bela definição de Santo Tomás. E a piedade é propriamente um afeto doce e devoto para com o Pai. Anotem esta definição. A piedade é um afeto doce e devoto para com o Pai. Palavras do próprio Santo Tomás de Aquino. Ou qualquer homem em estado de miséria. Portanto, uma vez que Deus é nosso Pai, como é evidente, não só devemos reverenciá-lo e temê-lo, mas também devemos ter para com ele um afeto doce e piedoso. Aliás, eu costumo dizer que a ternura é a grande força do amor. Quem está inspirado, do ponto de vista mesmo da vida espiritual, é terno, é forte e terno a um só tempo. Esse afeto, pois, nos faz pedir que venha o reino de Deus. Vivamos neste século, sóbria, justa e piamente, aguardando a esperança bem-aventurada e a vinda gloriosa do grande Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo. Aqui, mais uma das muitas citações bíblicas desta catequese de Santo Tomás. Mas pode-se perguntar, se o reino de Deus sempre existiu, por que pedimos que venha? Isso pode ser entendido de 3 maneiras, segundo Santo Tomás. Primeiro, porque às vezes o rei tem apenas o direito ao reino, ou seja, ao domínio. E, no entanto, pode ser que o domínio sobre o reino ainda não seja reconhecido, porque ainda há homens insubordinados a ele no reino. Então, embora o reino dos céus exista independentemente de nós e das nossas vontadezinhas, reconhecê-lo, ou seja, pedir a Deus que esse seu reino nos venha, é ser, literalmente, ter o espírito de súdito, de subordinado, e não o espírito de insubordinação. Assim, desta forma, o reino ou domínio de tal rei só se tornará manifesto quando os homens do reino lhe estiverem devidamente subordinados. Ora, Deus é Senhor de tudo por si mesmo e por sua natureza. E Cristo, como Deus e como homem, recebeu de Deus o senhorio sobre todos.
conforme lá está no livro de Daniel, deu-lhe o poder, a honra e o reino. Daniel 7,14. Portanto, tudo deve estar subordinado a ele. No entanto, isso ainda não é assim, mas o será no fim. É necessário, abre aspas, que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, 25. Por isso pedimos e dizemos, venha a nós o teu reino. Vamos seguir aqui. E isso se refere a três coisas. Que os justos se convertam, que os pecadores sejam punidos e que a morte seja destruída. Então, este reino será o reino em que todos os justos estarão convertidos, todos os pecadores devidamente punidos e em que a morte estará destruída. Ora, os homens se submetem a Cristo de duas maneiras, voluntária ou involuntariamente. Com efeito, como a vontade de Deus é tão eficaz que é sempre cumprida completamente, e como Deus quer que tudo esteja submetido a Cristo, uma das duas coisas será necessária: que o homem faça a vontade de Deus, sujeitando-se aos seus mandamentos, isto é, feito pelos justos, ou que Deus cumpra a sua vontade universal pela punição, e isto se imporá aos pecadores e inimigos. Tudo isso se dará no fim do mundo, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, conforme está no Salmo 109. Então, a vontade de Deus se cumprirá sempre e necessariamente. O que importa saber é se neste cumprimento nós estaremos fazendo a sua vontade voluntariamente, pelo amor, ou involuntariamente submetidos à justíssima punição divina. Por esta razão é dado aos santos buscar a vinda do reino de Deus, ou seja, que se submetam completamente a ele. Mas a vinda do reino é temível para os pecadores, pois a vinda do reino não significa para eles outra coisa senão a submissão às penas da vontade divina. Santo Agostinho, num famoso sermão, diz: temei antes a pena da luz que a das trevas, ou seja, temei antes a Deus que ao demônio. Ai dos que desejam o dia do Senhor, mais uma citação bíblica. Mas a morte também será destruída, uma vez que Cristo é vida, não pode haver em seu reino morte, que é contrária à vida. Ora, o último inimigo a ser destruído será a morte. Citação de 1 Coríntios 15, 26. E isso será na ressurreição. Claro que estamos falando aqui, esse é um comentário do maior teólogo que já houve, portanto é um comentário que, embora seja uma catequese, ele está conformado, essa catequese está conformada pelos elevados princípios da teologia do Dr. Comunes. Então, os pressupostos de fé aqui certamente não serão claros para quem está fora da fé, mas o propósito aqui que eu ofereço a Deus nesta leitura do comentário de Santo Tomás é um propósito de ajuda pela partilha, e aí, de maneira análoga como acontece na parábola do semeador, aí essa ajuda será aproveitada ou não, aceita ou não, de acordo com predisposições morais, espirituais, psíquicas e intelectuais das pessoas que a receberem. Então isso se dará na ressurreição. Filipenses, abre aspas, 3:21, transformará o nosso corpo de miséria, fazendo-o semelhante ao seu corpo glorioso, ou seja, os corpos serão glorificados. Então, em primeiro lugar, só para recapitularmos, nós pedimos para que venha o reino de Deus, ainda que ele tenha existido desde sempre, porque é necessário que nos subordinemos a ele voluntariamente, senão ele será para nós um grande peso. Em segundo lugar, reino dos céus significa glória do paraíso.
E não é surpreendente, pois reino não é nada mais do que governo, diz Santo Tomás. Mas no paraíso há o melhor governo, porque nada aí se opõe à vontade do governante. Vejam que maravilha. O que Santo Tomás está nos dizendo com as suas lindas palavras é que a concórdia impera no ambiente onde a lei é justíssima e todos a reconhecem. Ou seja, assim é no paraíso. Então, repito a frase: mas no paraíso há o melhor governo, porque nada aí se opõe à vontade do governante. A vontade de Deus é a salvação dos homens, porque o nosso Salvador quer que os homens sejam salvos. E isso se dará especialmente no paraíso, onde nada se oporá à salvação dos homens, nem mesmo o demônio. Nesse paraíso, não terrestre mais, sim celestial. Tirarão do seu reino todos os escândalos. Está lá em Mateus 13, 41. Aqui neste mundo os escândalos acontecem, e diz Cristo: ai daqueles por quem os escândalos surgem, por quem vêm os escândalos. Neste reino de paz absoluta, governado pelo legislador supremo, não haverá escândalo, nem do ponto de vista de atos que possam causar escândalos em terceiros, nem de atos que podem escandalizar do ponto de vista da corrupção do corpo, da comunidade, né? Neste mundo, e não no paraíso, há muitas coisas contrárias à salvação dos homens. Portanto, quando pedimos, venha a nós o teu reino, estamos pedindo para sermos partícipes do reino celestial e da glória do paraíso. Então, venha a nós o vosso reino, é um pedido de inclusão, de participação neste estado de felicidade gloriosa. E este reino é muito desejável por 3 razões. Primeira razão pela qual o reino de Deus é desejável, por causa da justiça suprema que há nele. Abre aspas, Isaías 60, 21. Todo o teu povo será um povo de justos, fecha aspas. Nesta vida, os maus estão misturados com os bons, mas na outra não haverá nenhum mau e nenhum pecador. Segundo, então, primeiro, por causa da justiça suprema, este reino é desejável. Segundo, por causa da mais perfeita liberdade. Nesta vida, não há liberdade, embora todos naturalmente a desejem. Mas lá haverá liberdade total contra toda a servidão. Aqui nós temos uma pálida ideia de liberdade e num tempo contemporâneo contaminado pela mentalidade liberal, temos o equívoco, a equivocada ideia de que a liberdade é cada um fazer o que quiser, né? Fora da lei benévola de Deus. Tenhamos isso em mente quando pensarmos numa frase como a de São Paulo: a caridade é a plenitude da lei. E não só todos serão livres, mas também serão reis, diz Santo Tomás, citando o Apocalipse. Abre aspas, fizeste-nos para o nosso Deus reis. Apocalipse 5:10. A razão disso é que todos terão a mesma vontade de Deus. Deus quer o que os santos querem, e os santos querem o que Deus quer. Portanto, a vontade deles será feita com a vontade de Deus, e assim todos governarão, num certo sentido, porque a vontade de todos será feita, e o Senhor será a coroa de todos. Que beleza é Santo Tomás, meus caros. E repito aqui o que foi dito na primeira aula, ou mencionado, o estudioso da obra de Santo Tomás, que não conhece os comentários bíblicos e espirituais de Santo Tomás, não se pode dizer tomista. Naquele dia em que o Senhor será a coroa de todos, naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e a grinalda de exultação para o remanescente do seu povo. Isaías 28, 5.
Então, primeiro motivo pelo qual o reino de Deus é desejável é por causa da suprema justiça que há nele. O segundo motivo é por causa da mais perfeita liberdade. O terceiro motivo é por causa da maravilhosa abundância. Isaías, citado aqui agora, abre aspas, nunca ninguém ouviu, nunca nenhum ouvido percebeu, nem nenhum olho viu, exceto tu, Deus, ó Deus, o que tens preparado para todos os que te esperam. É Ele, ó alma, Isaías 64:4, que sacia com os seus bens o teu desejo. Salmo 102, versículo 5. Vê como somente em Deus o homem encontrará de uma forma mais excelente e perfeita tudo aquilo que se busca no mundo. Se procuras o prazer, encontrarás sua plenitude em Deus. Se procuras riquezas, encontrarás nele toda a suficiência, que é o objetivo da riqueza, e assim por diante. Diz Agostinho nas Confissões, é assim que a alma peca, quando se aparta e busca fora de ti, ó Deus, o que, não pode encontrar puro e transparente, a não ser que regresse a ti de novo. Confissões, livro 2, capítulo 6. Em terceiro lugar, na verdade, assim, é desejável, porque Santo Tomás vai enumerando, isso aqui é uma catequese, diferentemente de livros como o De Malo, por exemplo, em que a exposição é muito mais sistemática, né? O reino de Deus é desejável por causa da justiça suprema, por causa da perfeita liberdade, por causa da abundância. E o terceiro lugar aqui mencionado agora é quanto ao significado do reino dos céus. Só recapitulando, o reino dos céus é um reino de domínio e é necessário que nós o queiramos voluntariamente. O terceiro significado, dístico, melhor dizendo, é porque às vezes o pecado reina neste mundo nosso. Isso acontece quando o homem está disposto a seguir e perseguir o apetite do pecado. Abre aspas, Romanos 6,12. Não reine, pois, o pecado no vosso corpo mortal. Mas Deus deve reinar em nosso coração. E foi dito a Sião, o teu Deus está para reinar. Isaías 52:7. Isso acontece quando se está disposto a obedecer a Deus e a guardar todos os seus mandamentos. Quando, portanto, pedimos que venha a nós o reino, oramos para que não reine em nós o pecado, mas Deus. Por meio desse pedido, alcançaremos a seguinte beatitude, diz Santo Tomás, bem-aventurados os mansos. E aqui, repito, fica clara a influência de Agostinho em Tomás neste tema da correspondência entre dons e pedidos do Pai Nosso. De acordo com a primeira interpretação, se o homem deseja que Deus seja o Senhor de todos, não se vinga da injúria que lhe é infligida, mas o deixa para Deus. Se te vingasses, não procurarias que o seu reino viesse. A vingança pertence ao Senhor, nunca esqueçamos disso. De acordo com a segunda interpretação, se esperas o seu reino, isto é, a glória do paraíso, não deves preocupar-te de perder as coisas mundanas. Da mesma forma, de acordo com a terceira interpretação, se pedes que Deus reine em ti, então pedes que Cristo reine em ti. Ora, ele era manso, portanto, tu também deves ser manso. Aprendei de mim, que sou manso, e humilde de coração. Mateus 11:29. Com alegria suportastes o confisco dos vossos bens. Carta aos Hebreus 10:34. Então, assim, este segundo pedido do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, é por ele que... com ele e nele que nós alcançamos a bem-aventurança da mansidão. E a palavra mansidão vem de uma expressão latina, case manu assuetus, como que domesticado pela mão. O manso, ele é dócil, mas não é dócil
toda e qualquer coisa a esmo. Ele é dócil à verdade e ao bem. Então este é o comentário ao segundo pedido do Pai Nosso. E eu vou aqui também acrescentar algo mais sobre o dom da piedade, já que há uma correspondência entre o dom da piedade, o segundo pedido do Pai Nosso e a bem-aventurança da mansidão. Vou retornar aqui ao Alexis Riot, no seu livro A Ação do Espírito Santo na Alma, e ler no trecho em que ele fala muito da piedade, citando a Suma Teológica, a Secunda Secundae. Vã é a ciência que não conduz ao amor, porque, na verdade, pouco importa brilhar se o coração e a vontade não estiverem abrasados do amor de Deus. Esta é a razão pela qual, aos 4 dons do Espírito destinados a iluminar a nossa inteligência, se acrescentam na nossa alma os 3 dons da piedade, da fortaleza e do temor de Deus, destinados a unir de maneira mais perfeita a nossa vontade à de Deus. Então, assim, são 7 dons, e o que ele está defendendo aqui, bem na esteira mesmo da escola tomista, é que 3 dos 7 dons são destinados a nos unir voluntariamente a Deus, mais fortemente, e 4 destinados a iluminar a nossa inteligência para que pensemos, para que obremos de acordo com essas luzes do alto. Além disso, como vimos, é impossível que a alma seja iluminada pelos dons de ordem intelectual, sobretudo os do entendimento e da sabedoria, sem se ver ao mesmo tempo abrasada de amor e grandemente fortalecida no serviço de Deus. Vale dizer, a verdade sem amor é crueldade da parte de quem, no coração de quem a partilha. Nós, se estamos na posse de alguma verdade, ainda que ela seja incômoda e dura para terceiros, nós nunca devemos esquecer que partilhá-la com o mínimo de docilidade é um dever, senão ela vira uma espécie de pedrada, de soco na boca do estômago. E Deus não nos soca a boca do estômago com crueldade. Vamos seguir aqui com o que diz o Riot. Esses 3 dons, né? Piedade, fortaleza e temor de Deus, conforme diz Santo Tomás de Aquino, procedem do dom da sabedoria e são como que sua manifestação extrínseca. É desses dons que informam mais especialmente a vontade que vamos ocupar-nos agora. E ele vai dizer, o dom da piedade consiste, definição, numa disposição sobrenatural da alma que a inclina sob a ação do Espírito Divino a comportar-se nas suas relações com Deus como uma criança carinhosa se comporta com o seu pai, por quem se sabe imensamente amada e querida. O principal dom do dom da piedade é, pois, o próprio Deus, menos como soberano Senhor de todas as coisas, que como Pai infinitamente bom e infinitamente amável. E abre aspas para Santo Tomás. Do mesmo modo que a virtude da piedade tem como primeiro objeto o Pai segundo a natureza, assim também o dom da piedade se refere a Deus enquanto Pai. Suma Teológica aqui, não secunda secundae, e sim prima secundae, questão 121. A alma animada pelo espírito de piedade já não teme a Deus como se teme a um mestre ou a um juiz. Sem dúvida, essa alma conserva ainda certo temor profundamente filial, mas já não tem absolutamente nenhum resquício desse temor servil que nos faz ter medo de alguém que é justo, porém severo. A sua atitude para com Deus é verdadeiramente a da criança pequena diante do pai ou da mãe, dos quais se sabe imensamente amada. Nenhum rastro de temor. Ali só há amor. O objeto próprio secundário do dom da piedade é tudo que de alguma forma diz respeito a Deus e, em primeiro lugar, os santos e as coisas terrenas pelos quais a alma experimenta grande respeito e profunda veneração sob o efeito desse dom. Eu não vou ler o artigo aqui sobre a piedade, é grande,
não vou lê-lo por inteiro. Só mais uma coisinha aqui, vale a pena, talvez. A alma que se abandona à ação do dom da piedade, esclarecida por estes ensinamentos divinos, só vê em Deus um Pai amoroso de quem se sabe infinitamente querida em Jesus Cristo, feita de certo modo uma só e mesma coisa com o Verbo encarnado, segundo as belas palavras de Santo Agostinho. Somos o próprio Cristo. Ipse sumus nos, e transbordante do seu Espírito Divino, também ela se reveste espontaneamente dos sentimentos que animam o coração adorado do Senhor. Então, meus caros, toda vez que formos rezar o Pai Nosso, tenhamos no nosso horizonte a guisa de meditação, entre outras coisas, que no caso do segundo pedido do Pai Nosso, de um lado temos a piedade, que é um amor especial, essa doçura especial, e do outro lado a bem-aventurança da mansidão, pela qual a contemplação da verdade e a partilha da verdade se fazem profundas e profícuas. Tá bom, meus caros? Até a próxima aula dessa série. Eu vou gravando conforme tenho tempo, às vezes no horário do almoço de trabalho, às vezes em casa. O objetivo aqui não é ser perfeitíssimo, mas apenas ler e partilhar com vocês algo desse tesouro espiritual. Muitas coisas já aprendemos nestas 3 aulas, a respeito do prólogo do Pai Nosso, que encerra um monte de verdades douradas. Aprendemos muito no primeiro pedido e agora no segundo, e espero que isto aqui seja do proveito de todos vocês que assistem a este vídeo agora, né, e meu também. Grande abraço, fiquem com Deus, e que o Pai das Luzes cada vez mais ilumine as nossas mentes e afervore os nossos corações. Grande abraço e até a próxima.